Quando você faz um Uno Reverse no racismo, eu estava saindo do meu condomínio fechado quando uma mulher pulou do meio-fio bem na frente do meu carro. Ela gritava e agitava os braços como se estivesse dirigindo o tráfego de um avião. Pisei no freio com força e meu café voou pra todo lado. Ela correu até minha janela exigindo saber se eu morava ali. O rosto dela estava vermelho e ela cuspia enquanto gritava que estava me observando passar pelo bairro dela. O marido dela veio correndo, parecendo mortificado com seus shorts cargo e camisa polo. Karen, por favor, ele disse, segurando o cotovelo dela. É nosso vizinho da Casa Azul. Ela se desvencilhou e exigiu minha carteira de motorista como se fosse a segurança do bairro. As pantufas de pompom dela tornavam o ato de autoridade ainda mais ridículo. Em vez de ficar bravo, comecei a rir. Sabe o quê? Venham tomar um drink hoje à tarde. Vamos nos conhecer melhor como vizinhos. O queixo do marido caiu. Isso é muito gentil da sua parte. Karen continuava falando sobre documentação, enquanto o marido a arrastava, se desculpando. Dirigi pra casa, grudento de café, mas estranhamente divertido com tudo aquilo. 4 horas depois, fui até a casa deles levando vinho tinto e branco. Mitchell atendeu, parecendo chocado. Você realmente veio. Atrás dele, Karen gritou. De jeito nenhum! Da sala de estar, o rosto de Mitchell ficou vermelho enquanto ele fazia aquele vai e vem constrangedor na porta. Me desculpe, ela não está no clima pra socializar, mas talvez eu possa passar na sua casa em 1 hora. Dei de ombros e voltei pra casa. Exatamente 1 hora depois, Mitchell bateu na porta com um pacote de 6 cervejas. Sentamos na varanda e ele praticamente desabou na cadeira. Desculpe-me mesmo por hoje de manhã. Karen tem piorado ultimamente. Ela fica no grupo do Facebook do bairro como se fosse o trabalho dela. Abrimos as cervejas e conversamos. Mitchell era engenheiro de software, trabalhava de casa e parecia desesperado por uma conversa normal. Descobrimos que ambos amávamos cerveja artesanal e odiávamos as regras do condomínio. Após a terceira cerveja, ele admitiu que Karen havia chamado a polícia para 3 outros vizinhos só naquele mês. Fico dizendo que ela vai acabar nos metendo em um processo, mas ela acha que está protegendo o valor dos imóveis, ele disse desanimado. Pedimos pizza e fomos pra dentro assistir ao jogo. Mitchell relaxou pela primeira vez naquele dia. Ele continuava me agradecendo por ser compreensivo e não registrar uma queixa sobre o incidente da manhã. Sabe o que é louco? Disse Mitchell no intervalo. Em 23 anos de casamento, essa é a primeira vez que saio com um amigo sem pedir permissão. Estávamos rindo da última regra ridícula do condomínio sobre a altura da grama, quando o celular de Mitchell começou a vibrar. Ele ignorou. Então tocou, tocou e tocou. Talvez você devesse atender, sugeri. Mitchell balançou a cabeça. Ela provavelmente tá ligando pra exigir que eu volte pra casa. Por uma vez vou aproveitar minha noite. O celular finalmente parou. Nos cumprimentamos com um high five e abrimos outra cerveja. O terceiro quarto do jogo tinha acabado de começar quando notei algo estranho. Um carro passou pela minha casa 3 vezes. Depois outro. Eles andavam devagar, como se procurassem endereços. Ei, Mitchell, a Karen sabe o número exato da minha casa? Não. Por quê? Foi quando ouvimos as sirenes. Não apenas uma ou duas, mas o que parecia ser todos os carros de polícia do condado. O barulho ficava mais alto até que luzes vermelhas e azuis piscavam por todas as janelas. Espiei pelas persianas e meu sangue gelou. Vários carros de polícia cercavam minha casa. Policiais se posicionavam atrás dos veículos com armas em punho. Mais carros continuavam chegando. Dava pra ver policiais se movendo pelo meu quintal. Eles cercaram toda a propriedade. Meu Deus, sussurrou Mitchell, olhando por outra janela. O que ela disse pra eles? Na minha entrada, vi Karen falando animadamente com o que parecia ser um capitão de polícia. Ela gesticulava loucamente pra minha casa e dava pra ver a boca dela formando palavras como perigoso e refém. Mesmo de longe, as pantufas de pompom pareciam ridículas contra a gravidade do que estava acontecendo. Um megafone estalou. Aqui é a polícia! A casa está completamente cercada. Sabemos que você está aí. Mitchell e eu nos olhamos em pânico. O que quer que Karen tenha dito? Claramente não era só, meu marido está assistindo futebol. As posições táticas dos policiais sugeriam que achavam que algo sério estava acontecendo dentro de casa. Devo sair? Perguntou Mitchell, pálido. Espera, eu disse. Deixa eu pensar. Se ela disse que você tá em perigo e você sair, tudo bem. Eles vão saber que ela mentiu. Mas se acharem que eu sou perigoso, o megafone estalou novamente. Você tem 30 segundos para responder antes de escalarmos. Liberem o refém imediatamente. Refém? Ela disse que Mitchell era um refém. Minhas mãos começaram a tremer ao perceber o quanto isso podia piorar. Um movimento errado e eu poderia acabar morto na minha própria sala. Mitchell alcançou a maçaneta, mas segurei seu braço. Lá fora, dava para ouvir mais sirenes se aproximando. O que acontecesse em seguida seria rápido. Pela janela, vi um policial com equipamento da SWAT chegando ao local. O megafone contou 20 segundos. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Mitchell me olhou com pânico enquanto percebíamos que Karen podia ter ido longe demais. 10 segundos. A contagem chegou a 0 e agarrei o braço de Mitchell com força, puxando nós dois para trás do sofá enquanto a voz do megafone anunciou que eles estavam entrando. A porta da frente explodiu com um estrondo que fez meus ouvidos zumbirem, lascas de madeira voando enquanto policiais entravam como uma enxurrada quebrando uma represa. Pontos vermelhos de laser varriam as paredes e o teto enquanto botas trovejavam no meu piso de madeira. Mais policiais entrando pelo que costumava ser a moldura da porta. Eles gritavam ordens ao mesmo tempo, mandando mostrar as mãos, deitar no chão, não se mexer, tudo se misturando num muro de barulho que tornava pensar impossível. Mitchell e eu caímos de cara no chão, braços esticados enquanto canos de fuzil apontavam pra nós de todas as direções. Minha bochecha pressionava contra a madeira fria e vi poeira debaixo do meu rack de TV que não notei ao limpar. Uma coisa tão estúpida de reparar enquanto policiais apontavam armas pra mim. Mais botas continuavam vindo, policiais gritando, limpo, enquanto varriam a cozinha, o corredor, checando cada armário e quarto como se esperassem encontrar corpos ou bombas. Um joelho pressionou minhas costas enquanto
enquanto mãos me revistavam atrás de armas, tirando meu celular e carteira dos bolsos, antes de amarrarem meus pulsos com lacres tão apertados que o plástico cortava minha pele. Mitchell grunhiu ao lado enquanto faziam o mesmo com ele, nós dois deitados como criminosos, enquanto minha casa era destruída por o que parecia ser metade da força policial. Consegui virar a cabeça o suficiente para dizer ao policial ajoelhado em mim que eu era o dono da casa e que tudo era um grande erro, mas ele só disse que estavam seguindo o protocolo para uma situação de refém e para ficar parado. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram 10 minutos, finalmente nos deixaram sentar contra a parede, mantendo-nos a uns 2 metros de distância com um policial entre nós. O oficial-chefe pegou o rádio e informou que a cena estava segura, com 2 homens em custódia e sem armas encontradas, o que me fez querer rir, porque a coisa mais perigosa na minha casa era provavelmente o leite vencido na geladeira. Pela janela da sala, vi Karen na minha entrada falando com alguém que parecia o capitão de polícia, os braços agitando como se conduzisse uma orquestra, enquanto aquelas pantufas de pompom pulavam a cada gesto. Mesmo de dentro, dava pra ver a boca dela formando palavras, e parecia que ela repetia, perigoso e ameaçado, apontando pra minha casa. Uma mulher apaisana passou pela moldura quebrada da porta e se apresentou como negociadora de crises, agachando-se na minha frente com uma expressão cautelosa, como se eu pudesse explodir a qualquer momento. Ela começou a fazer perguntas suaves sobre o que aconteceu naquela noite, então expliquei o incidente da manhã com Karen pulando na frente do meu carro, como os convidei pra tomar algo pra resolver as coisas, e como Mitchell veio assistir ao jogo. Do outro lado da sala, ouvi Mitchell contando sua versão a outro policial, a voz tremendo enquanto explicava que a esposa vinha chamando a polícia pros vizinhos com frequência, 3 vezes só naquele mês, e o policial anotando parecia cada vez mais descrente. A negociadora pediu pra ver meu celular pra verificar nossa linha do tempo, então o policial que o pegou entregou, e ela rolou as mensagens com Mitchell sobre o jogo, depois foi checar se a TV estava realmente no canal esportivo que mencionamos. Ela tirou fotos da caixa de pizza na mesinha de centro e das garrafas de cerveja alinhadas na mesa lateral, documentando tudo, enquanto mais policiais andavam pela casa tirando fotos e anotações. Após cerca de 1 hora, 2 policiais trouxeram Karen pra dentro pra dar seu depoimento, mas a levaram direto pra sala de jantar enquanto nos moviam pra quartos separados pra que não ouvíssemos um ao outro ou a ela. Sentei na minha cama com os pulsos ainda amarrados, olhando pela janela do quarto enquanto mais carros de polícia chegavam, como se fosse o crime do século em vez de uma vizinha louca inventando coisas. O policial me vigiando ficava checando o relógio e balançando a cabeça, e ouvi ele murmurar algo sobre horas extras e relatórios falsos quando o rádio dele estalou com atualizações. Pela porta fechada, ouvia vozes abafadas, o tom agudo de Karen cortando mesmo sem entender as palavras. Então, silêncios longos, depois mais conversa. Finalmente, o capitão de polícia entrou no meu quarto com um tablet e puxou imagens de segurança do portão do bairro que mostravam Mitchell andando até minha entrada na hora exata que dissemos, carregando o pacote de cervejas e parecendo relaxado, não como alguém sendo mantido contra a vontade. O carimbo de data nas imagens batia perfeitamente com nossa história, mostrando que Mitchell estava ali há horas antes de Karen ligar dizendo que ele estava em perigo. O rosto do capitão endureceu a cada quadro que revisava, e ele chamou alguém pelo rádio para trazer a mulher que fez a denúncia para a sala. Imediatamente, 2 policiais trouxeram Karen para a sala, e ela ainda falava sem parar sobre ter visto atividades suspeitas e saber que algo ruim estava acontecendo. O capitão ficou lá com os braços cruzados enquanto Karen continuava apontando para mim e dizendo que observava minha casa há meses porque sabia que eu não prestava. Mitchell saiu do outro quarto com seu guarda, e seu rosto empalideceu ao ver a esposa lá com as pantufas de pompom, ainda tentando convencer todos de que estava certa. Um policial perto do capitão se inclinou e disse que revistaram a casa inteira e não encontraram nada, sem armas, sem drogas, sem evidência de crime algum. O queixo do capitão apertou e ele encarou Karen, que ainda falava sobre ter ouvido gritos e saber que Mitchell estava em perigo. Ela insistia que fez a coisa certa e que deveriam agradecê-la por ser vigilante com a segurança do bairro. A negociadora puxou o capitão de lado e eles tiveram uma conversa rápida olhando suas anotações e balançando a cabeça. Mitchell ficou lá, esfregando os pulsos onde os lacres estiveram, e vi marcas vermelhas ao redor deles de tão apertados que estavam. Minha sala estava completamente destruída, com almofadas do sofá jogadas por aí, livros espalhados no chão e o rack da TV afastado da parede onde checaram atrás. Porta-retratos estavam virados na mesinha de centro e as gavetas da cozinha estavam todas abertas da revista. O capitão voltou e disse que estavam removendo os lacres, mas não podíamos sair enquanto terminavam a investigação. Um policial cortou os lacres dos meus pulsos e o sangue voltou para as mãos, fazendo-as formigar e queimar. Meus pulsos estavam machucados e tinham linhas vermelhas profundas, onde o plástico cortou minha pele pelas últimas 2 horas. A negociadora voltou após falar com Karen em outro quarto por 20 minutos e disse que Karen admitiu que talvez tivesse exagerado alguns detalhes, porque estava preocupada com a segurança do marido. Ela explicou que Karen disse ter ouvido gritos da minha casa, o que os policiais imaginaram ser provavelmente nós torcendo pelo jogo. Karen também disse que viu Mitchell parecendo angustiado pela janela, o que provavelmente era ele animado com um touchdown ou algo assim. A negociadora continuava se desculpando e dizendo que tinham que levar cada denúncia a sério, mas estava ficando claro que era um alarme falso. Mitchell começou a tremer quando ouviu o que Karen disse pra eles, e lágrimas escorriam pelo rosto dele. Ele continuava dizendo que sentia muito, repetidamente, e que não acreditava que ela tinha feito isso com a gente. Os policiais tiraram fotos dos nossos pulsos e documentaram os ferimentos de quando nos jogaram no chão e amarraram. Mitchell tinha um hematoma se formando na bochecha onde o rosto dele bateu no chão e meu ombro doía por terem torcido meu braço pras costas. Mais policiais iam e vinham, preenchendo papéis e coletando depoimentos de todos, incluindo os vizinhos que saíram pra assistir. Era quase 2 da manhã quando o capitão finalmente disse que estávamos livres pra ir, mas precisaríamos
decidimos ir à delegacia no dia seguinte para depoimentos oficiais. Ele pediu desculpas pessoalmente pela resposta e explicou que tinham que tratar cada denúncia de refém como real até prova em contrário. Mitchell perguntou se podia ficar na minha casa porque não conseguia encarar voltar para casa com Karen agora. Sentamos na minha sala destruída, cercados pela bagunça que a polícia fez, e nenhum de nós conseguia dormir. Minhas mãos ainda tremiam e toda vez que fechava os olhos, via aqueles fuzis apontados pro meu rosto. Mitchell ficava andando de um lado pro outro, se desculpando e dizendo que deveria ter atendido o celular quando Karen ligou antes. Tentamos assistir TV, mas não conseguíamos focar em nada e ficamos em silêncio a maior parte da noite. Por volta das 5 da manhã, Mitchell finalmente desmaiou no sofá e eu cochilei na poltrona. Meu celular começou a vibrar loucamente por volta das 7 e quando chequei, o grupo do Facebook do bairro tinha explodido. Alguém postou um vídeo de todos os carros de polícia e veículos da SWAT cercando minha casa e todo mundo estava enlouquecendo tentando descobrir o que aconteceu. As pessoas diziam que era uma operação antidrogas, outros achavam que era relacionado a terrorismo e uma pessoa disse que ouviu que era um assassinato. Os comentários continuavam chegando, com todos compartilhando o que supostamente viram ou ouviram, inventando histórias cada vez mais loucas. Então Karen postou uma mensagem vaga sobre como estava só tentando manter o bairro seguro de indivíduos perigosos que poderiam ameaçar os valores dos imóveis e nosso estilo de vida. Ela não mencionou nomes, mas era óbvio que falava de mim e tentava se passar por uma espécie de heroína. Mitchell acordou e mostrei o post no celular dele, e o rosto dele foi de pálido a vermelho de raiva. Ele começou a digitar uma resposta, mas depois apagou e jogou o celular no sofá, dizendo que não valia a pena. Nos vestimos e fomos à delegacia, onde nos fizeram esperar 1 hora antes de nos levarem para salas separadas para os depoimentos. O detetive que me entrevistou parecia legal, e ficava balançando a cabeça enquanto eu contava a história toda desde o começo. Ele mencionou que não era o primeiro relatório falso que recebiam recentemente, e que as pessoas estavam ficando paranoicas demais. Passei 3 horas revisando cada detalhe, enquanto ele digitava tudo e me fazia assinar vários formulários. Mitchell estava em outra sala, contando seu lado, e quando nos encontramos depois, ele parecia exausto. Ele me disse que explicou ao detetive o padrão de Karen de ligar pro 190 pros vizinhos e deu datas e incidentes específicos. O detetive puxou todos esses relatórios no computador e encontrou 3 chamadas só naquele mês, além de várias outras ao longo do último ano. Cada vez Karen alegava que algo sério estava acontecendo, mas quando a polícia chegava não era nada. Só crianças brincando alto, alguém estacionando na frente da casa dela ou uma caminhonete de entrega que ela não reconhecia. O detetive nos acompanhou pra fora e disse pra ficarmos disponíveis pra perguntas adicionais se necessário. Mitchell e eu sentamos no meu carro no estacionamento por alguns minutos, só olhando pra frente, sem dizer nada. Ele parecia completamente esgotado e esfregava o rosto com as mãos. Deixei ele no hotel e dirigi direto pro escritório de advocacia que meu vizinho recomendou meses atrás, quando tive aquele problema com o empreiteiro. A advogada era uma mulher na casa dos 50 anos que ouviu minha história inteira, enquanto fazia anotações num bloco amarelo. Ela balançava a cabeça e quando terminei, largou a caneta e se recostou na cadeira. Ela explicou que o que Karen fez era na verdade vários crimes diferentes, em uma situação extremamente perigosa. Fazer um relatório policial falso era o óbvio, mas ela disse que a forma como Karen fez, alegando uma situação de refém, poderia ser acusada como tentativa de homicídio por policiais. Já que ela sabia que a polícia armada responderia, ela pegou mais papéis e começou a listar todas as formas que eu poderia processar Karen no tribunal civil também. Havia o dano na minha porta da frente que a polícia quebrou, além dos meus pulsos ainda machucados pelos lacres. E ela disse que o trauma emocional de ter armas apontadas pra mim na minha própria casa valia um bom dinheiro. Ela também mencionou os posts de Karen no Facebook e disse que contavam como difamação, já que ela espalhava mentiras sobre eu ser perigoso pro bairro todo. Passamos 2 horas revisando tudo enquanto ela digitava anotações e me fazia assinar papéis autorizando-a a começar o caso. Ela tirou fotos dos meus pulsos e do dano na minha casa e disse que pediria as imagens das câmeras corporais da polícia também. Meu celular vibrou enquanto eu assinava os papéis. Era Mitchell mandando mensagem dizendo que não podia voltar pra casa e ia ficar no hotel por um tempo. Ele disse que passou a tarde toda no telefone com advogados de divórcio, tentando descobrir como se separar de Karen depois de tanto tempo casados. Mostrei a mensagem pra minha advogada e ela assentiu como se já tivesse visto isso antes. No caminho pra casa, meu celular continuava acendendo com mensagens de vizinhos que eu mal conhecia. 3 famílias diferentes entraram em contato dizendo que precisavam falar comigo sobre Karen. Um cara que morava 2 ruas adiante disse que Karen chamou o serviço de proteção a crianças no último verão porque o filho de 8 anos dele estava andando de bicicleta na entrada sem um adulto do lado. A investigação levou semanas e quase destruiu a família, embora o serviço não tenha encontrado nada de errado. Outro vizinho disse que Karen denunciou eles por controle de animais, alegando que maltratavam o cachorro só porque ele latia às vezes durante o dia enquanto estavam no trabalho. A terceira família disse que quase vendeu a casa e se mudou depois que Karen continuava chamando a polícia pro filho adolescente deles por jogar basquete na entrada da própria casa depois da escola. Naquela noite, o presidente do condomínio ligou pro meu celular, o que foi estranho já que nunca falei com ele antes. Ele parecia bem nervoso e disse que precisava convocar uma reunião de emergência sobre o que aconteceu, porque o condomínio poderia ser responsabilizado se uma moradora estivesse fazendo denúncias falsas que colocassem outros moradores em perigo. Ele queria criar novas regras sobre como lidar com queixas entre vizinhos e disse que estava preocupado em ser processado se algo pior acontecesse. Ele marcou a reunião para 3 dias depois no centro comunitário. Na manhã seguinte, Mitchell ligou e perguntou se podia passar para pegar algo no computador dele em casa, mas não queria ir sozinho. Dirigimos até a casa dele juntos, e o carro da Karen não estava lá, o que foi um alívio. Mitchell foi direto pro escritório doméstico e logou no computador. As mãos dele tremiam enquanto clicava nas pastas, e então seu rosto empalideceu
estremeceu. Ele virou a tela pra mim e havia uma pasta chamada Evidências de Vigilância do Bairro, com subpastas para diferentes endereços, incluindo o meu. Na minha pasta, havia capturas de tela de 6 meses atrás de todas as fotos que postei nas redes sociais, até coisas do meu Instagram privado que ela deve ter conseguido com outra pessoa. Havia fotos do meu carro com anotações sobre a hora que saí pro trabalho, fotos de caminhões de entrega na minha casa, com carimbos de data e até capturas de comentários que fiz no grupo do Facebook do bairro. Mitchell encontrou pastas semelhantes para outros 5 vizinhos com o mesmo nível assustador de detalhes. Ele encaminhou tudo pro e-mail da minha advogada e pro advogado de divórcio dele também. 2 dias depois, o detetive ligou para dizer que terminaram a investigação e estavam recomendando acusações contra Karen por fazer um relatório falso e colocar em risco. Ele disse que o promotor revisaria tudo dentro de uma semana e decidiria se processaria. Ele também mencionou que descobrir os relatórios falsos anteriores de Karen tornou isso muito mais sério, já que mostrava um padrão de comportamento. Minha advogada recebeu a notícia também e imediatamente enviou uma carta de cessação e desistência, exigindo que Karen parasse de postar sobre mim online e ficasse a pelo menos 30 metros da minha propriedade. Ela também exigiu que Karen parasse de tirar fotos da minha casa e apagasse todas as capturas e anotações de vigilância que vinha mantendo. Enviamos por correio certificado e por e-mail para garantir que ela recebesse. A reunião do condomínio aconteceu 3 dias depois, e o centro comunitário estava lotado com muito mais pessoas do que eu já tinha visto nesses eventos. O presidente começou explicando o que aconteceu e por que precisávamos de novas políticas, mas antes que terminasse, as pessoas começaram a gritar de diferentes partes da sala. Alguns vizinhos defendiam Karen, dizendo que ela só tentava manter todos seguros, enquanto outros começaram a compartilhar suas próprias histórias de assédio por ela. Um casal mais velho disse que Karen mediu a grama deles com uma régua e denunciou ao condomínio por estar 1 centímetro mais alta que o permitido. Outra família disse que ela chamou a polícia para babá deles por estar sentada num carro estacionado durante o intervalo. A sala ficava mais barulhenta, com pessoas discutindo se Karen protegia o bairro ou o aterrorizava. Mitchell estava sentado quieto no fundo, mas de repente se levantou e foi para frente da sala. A voz dele tremia, mas ele falou alto o suficiente para todos ouvirem. Ele pediu desculpas pelo que a esposa fez e admitiu que ela precisava de ajuda profissional. Ele disse que esteve em negação por anos, mas ver eu quase ser baleado pela polícia finalmente o fez perceber o quão perigoso o comportamento dela tinha se tornado. Karen devia estar ouvindo do lado de fora, porque entrou gritando que estávamos todos conspirando contra ela e que era a única que se importava com os valores dos imóveis e em manter criminosos fora do bairro. Ela apontava para várias pessoas, chamando-as de preguiçosas, irresponsáveis e perigosas. Antes que o presidente do condomínio dissesse que ela precisava sair ou ele chamaria a segurança, ela saiu furiosa, gritando que todos nos arrependeríamos quando o bairro fosse pro inferno sem ela vigiando. O presidente do condomínio convocou outra reunião 2 semanas depois, e dessa vez a sala estava ainda mais cheia, com pessoas de pé contra as paredes. Ele apresentou um PowerPoint sobre novas regras de segurança e começou a ler anotações preparadas sobre a necessidade de provas antes de fazer queixas sobre vizinhos. As pessoas votaram levantando as mãos, e passou por 37-12, com a maioria dos apoiadores de Karen parecendo bravos, mas em minoria. O presidente também anunciou que o grupo do Facebook não poderia mais ser usado para alertas de segurança sem evidências reais, como fotos ou boletins de ocorrência. Karen sentou na primeira fileira, fazendo anotações e balançando a cabeça o tempo todo, enquanto Mitchell sentava bem no fundo olhando pro celular. Na manhã seguinte, acordei e vi 3 câmeras de segurança instaladas na casa de Karen, todas apontando diretamente para minha propriedade e outras casas vizinhas. Ela as instalou durante a noite usando algum tipo de varas telescópicas que alcançavam o telhado. Tirei fotos e liguei pro presidente do condomínio, que veio em 1 hora para ver ele mesmo. Ele ficou na minha entrada balançando a cabeça e disse que isso violava pelo menos 4 regras de privacidade das diretrizes da comunidade. Ele foi direto para a casa de Karen e observei pela janela enquanto discutiam na varanda dela por 20 minutos. Ela continuava apontando para as câmeras e depois para várias casas enquanto ele segurava o que parecia ser o livro de regras do condomínio. Eventualmente ele foi embora, e ela entrou, batendo a porta tão forte que eu ouvi da minha sala. 3 dias depois, o detetive ligou para dizer que o promotor revisou tudo e decidiu prosseguir com acusações criminais. Ele disse que prenderiam Karen em 1 ou 2 dias por fazer um relatório policial falso e uso indevido de serviços de emergência. Perguntei se Mitchell sabia, e ele disse que tentariam fazer isso quando ele não estivesse em casa para minimizar o drama. A prisão aconteceu na tarde seguinte, enquanto eu trabalhava de casa e Mitchell estava no escritório. 4 carros de polícia pararam na casa deles, e policiais foram até a porta com papéis nas mãos. Karen atendeu de roupão, e eu podia ouvi-la gritando de dentro da minha casa, mesmo com todas as janelas fechadas. Eles a algemaram ali na varanda, enquanto metade do bairro assistia das entradas e janelas. Ela continuava gritando sobre seus direitos e exigindo chamar o advogado, enquanto a levavam pro carro de patrulha. Tudo levou uns 10 minutos, mas o grupo do Facebook do bairro explodiu com posts e comentários em segundos. Mitchell me ligou naquela noite, soluçando tanto que mal conseguia entendê-lo no começo. Ele disse que chegou em casa e encontrou fita de cena de crime na porta e uma nota da polícia sobre a prisão de Karen. Ele continuava dizendo que não sabia o que fazer porque ela era sua esposa, mas também quase me matou com suas mentiras. Ele me disse que estava no Hampton Inn na rua há 1 semana, porque não aguentava a raiva dela sobre a reunião do condomínio. A voz dele falhou quando admitiu que estava quase sem dinheiro e não sabia para onde ir. Disse para ele fazer uma mala e vir ficar no meu quarto de hóspedes até resolver as coisas. Ele apareceu 1 hora depois com 2 malas e uma bolsa de laptop, parecendo que não dormia há dias. Não falamos muito na primeira noite, mas mostrei o quarto de hóspedes e disse para ele ficar o quanto precisasse. Os dias seguintes foram quietos, com Mitchell trabalhando principalmente do quarto de hóspedes e
saindo só pra comer. Karen pagou fiança após 3 dias, e a primeira coisa que fez foi dirigir até minha casa às 7 da manhã. Ela ficou no meu gramado gritando pra Mitchell sair e me chamando de destruidora de lares, dizendo que destruía o casamento dela. Mitchell tremia na cozinha, enquanto eu ligava pro 190 e dizia que alguém estava violando uma ordem de restrição na minha propriedade. O atendente reconheceu meu endereço e disse que as unidades já estavam a caminho porque vizinhos também ligaram. Karen continuou batendo na minha porta até 3 carros de polícia chegarem, e os policiais saíram, já parecendo cansados de lidar com ela. Eles a prenderam ali na minha varanda enquanto ela gritava que foi armada e que todos conspirávamos contra ela. O mesmo detetive me ligou depois para dizer que o juiz revogou a fiança dela após essa segunda prisão e que ela ficaria detida até o julgamento. Ele disse que juízes não gostam quando pessoas violam ordens de restrição horas após pagar fiança, porque mostra que não seguirão ordens judiciais. Mitchell chorou de novo quando contei, mas também parecia aliviado, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. A notícia local pegou a história uma semana depois, embora não usassem nossos nomes verdadeiros, nem mostrassem nossas casas. Chamaram de uma história de advertência sobre chamadas falsas pro 190 e entrevistaram o chefe de polícia sobre desperdício de recursos. Após a matéria ir ao ar, mais 3 vizinhos me contataram em particular para compartilhar suas próprias histórias de assédio por Karen ao longo dos anos. Uma família disse que ela chamou o controle de animais pro gato de estimação deles, alegando que era um perigo pro bairro. Outro casal disse que ela denunciou eles pro código de fiscalização 17 vezes por coisas como deixar as latas de lixo na rua por 1 hora a mais. Mitchell começou a fazer terapia na semana após a matéria e voltou da primeira sessão parecendo chocado. Ele me disse que o terapeuta o ajudou a perceber que Karen controlava cada parte da vida dele há décadas. Ela escolhia as roupas dele, controlava as contas bancárias, decidia o que ele podia assistir na TV e até monitorava os e-mails do trabalho dele. Ele disse que não tinha permissão para receber amigos em casa desde que compraram a casa há 8 anos. Também comecei terapia, porque não conseguia tirar a imagem de todas aquelas armas apontadas para mim na minha própria sala. Minha terapeuta era especialista em trauma de encontros com a polícia e disse que o que eu sentia era totalmente normal para quem passou por isso. Eu acordava à noite achando que ouvia sirenes ou pulava quando carros passavam devagar demais. O medo de que a polícia pudesse invadir minha casa de novo dificultava relaxar, mesmo em casa. 3 semanas depois, estávamos numa sala de tribunal vendo o advogado de Karen se levantar e falar sobre transtornos de ansiedade. Ele puxou registros médicos e os exibiu, dizendo que Karen foi diagnosticada anos atrás e que o medo dela de mim era genuíno por causa da condição dela. A promotora se levantou, segurando uma pasta grossa, e começou a ler datas e endereços de todos os relatórios falsos que Karen fez nos últimos 5 anos. Ela listou 17 incidentes diferentes, onde Karen chamou a polícia pros vizinhos por coisas como crianças jogando basquete ou alguém estacionando muito perto da entrada dela. O juiz parecia irritado enquanto a promotora mostrava um padrão de Karen usando o 190 como sua linha pessoal de reclamações. Mitchell sentou ao meu lado, fazendo anotações de tudo que era dito porque o advogado de divórcio dele queria cópias de todos os documentos judiciais. Após o tribunal, Mitchell dirigiu direto pro escritório do advogado e protocolou os papéis de divórcio que vinha adiando há semanas. O advogado o ajudou a preencher formulários para separar as contas bancárias e dividir os bens. Mitchell assinou papéis pedindo a casa, já que as prisões de Karen aconteceram lá e ela não podia voltar por causa da ordem de restrição. 2 dias depois, Mitchell me ligou, confuso, porque o advogado encontrou 3 contas bancárias que Karen escondeu com quase $40 mil no total. Os extratos mostravam que ela vinha transferindo dinheiro da conta conjunta há 2 anos, 500 aqui, 300 ali, para contas só no nome dela. O advogado de Mitchell disse que isso era fraude financeira e que poderiam usar isso no divórcio para conseguir um acordo melhor para Mitchell. O presidente do condomínio convocou uma reunião de emergência naquela semana e anunciou que estavam trazendo um mediador profissional para ensinar resolução de conflitos. Ele disse que nosso incidente fez o conselho perceber que o bairro tinha sérios problemas de comunicação que precisavam ser resolvidos antes que alguém se machucasse. O mediador apareceu na terça seguinte e organizou cadeiras em círculo no centro comunitário. Cerca de 20 pessoas vieram, menos da metade do bairro, mas mais do que eu esperava. Ele nos fez fazer exercícios sobre ouvir sem julgar e encontrar pontos em comum, mesmo discordando. Algumas pessoas reviraram os olhos, mas outras fizeram anotações e perguntaram sobre como lidar com vizinhos difíceis. 3 semanas após a prisão de Karen, a promotora ligou dizendo que Karen queria se declarar culpada por acusações reduzidas em vez das acusações criminais por relatório falso e perigo. Ela se declararia culpada por perturbação da paz e uso indevido de serviços de emergência, ambos contravenções. O acordo exigia que Mitchell e eu concordássemos, já que éramos as vítimas, e Karen pegaria liberdade condicional em vez de prisão. A promotora disse que Karen teria que fazer serviço comunitário e terapia obrigatória 2 vezes por semana por 1 ano. Sentei na mesa da cozinha, encarando o acordo de confissão por horas, sem saber o que fazer. Parte de mim queria que Karen enfrentasse consequências reais por quase me matar, mas outra parte só queria que isso tudo acabasse. Mitchell veio, e conversamos sobre isso tomando cervejas na varanda dos fundos, já que ambos evitávamos a sala. Ele disse que queria concordar com o acordo porque talvez a terapia ajudasse Karen a entender o que fez de errado. Assinamos os papéis no dia seguinte e os enviamos por fax pro escritório da promotora. Na sentença, o juiz deu a Karen 2 anos de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário numa unidade de saúde mental. Ele também a proibiu de ligar pro 190, exceto em emergências reais, e disse que qualquer violação significaria prisão imediata. Karen teve que pagar 5 mil em multas e custos judiciais, além de reembolsar o departamento de polícia pela resposta da SWAT. O juiz deixou claro que, se Karen violasse qualquer parte da sentença, ela cumpriria o tempo máximo de prisão pelas acusações originais. Enquanto isso, o condomínio contratou um policial de verdade para conduzir um programa de treinamento de vigilância de bairro.
bairro. O policial usou nosso incidente como exemplo principal, mostrando um PowerPoint com tempos de resposta e custos daquela noite. Ele explicou que relatórios falsos desperdiçam recursos que poderiam salvar vidas e ensinou a diferença entre suspeito e apenas diferente. Metade da sala ficava me olhando durante a apresentação, mas eu só focava em fazer anotações sobre quando realmente chamar a polícia. O divórcio de Mitchell foi rápido, já que Karen violou a ordem de restrição 2 vezes e cometeu fraude financeira. O juiz deu a casa e a maior parte dos bens para Mitchell, mas ele me disse que não aguentava mais morar lá. Ele contratou uma empresa de mudanças na semana seguinte e colocou a casa à venda, dizendo que cada cômodo o lembrava das brigas deles. Finalmente chamei alguém para consertar a porta da frente que a polícia destruiu durante a operação. O empreiteiro teve que substituir toda a moldura porque o arite rachou a madeira além do reparo. Enquanto ele trabalhava, pedi um sistema de segurança com câmeras cobrindo todas as entradas da casa. O instalador disse que estava recebendo muitas ligações do nosso bairro ultimamente e perguntou se algo tinha acontecido. Só disse que tivemos alguns arrombamentos e deixei por isso, sem querer explicar a história toda de novo. O sistema de segurança tinha sensores de movimento e um alarme que chamaria meu celular antes de alertar a empresa de monitoramento. Mitchell encontrou um apartamento de um quarto do outro lado da cidade, perto do escritório dele, e parecia mais feliz cada vez que o via. Começamos a nos encontrar num bar de esportes no centro para assistir jogos, em vez de na minha casa, porque nenhum de nós se sentia mais confortável lá. Ele comprou móveis novos e decorou o lugar como queria, pela primeira vez em décadas. Durante um jogo, ele me contou que se juntou a um grupo de trilhas e estava planejando um acampamento, algo que Karen nunca deixou ele fazer. Ele parecia mais jovem de alguma forma, sem o estresse de gerenciar constantemente os humores e a paranoia de Karen. 3 meses após a terapia ordenada pelo tribunal, Karen começou a enviar cartas de desculpas datilografadas para todos que ela assediou ao longo dos anos. A minha chegou numa terça de manhã, com o papel timbrado oficial do centro de terapia e tudo mais. Ela escreveu sobre reconhecer seus problemas de ansiedade e assumir responsabilidade pelo incidente com a SWAT. Mas parecia que o terapeuta dela praticamente ditou tudo. Mitchell me disse que ela enviou cartas semelhantes para 12 outros vizinhos, incluindo a família que ela denunciou para o Serviço de Proteção a Crianças. A maioria jogou fora, mas o casal mais velho da rua respondeu, dizendo que aceitava o pedido de desculpas e esperava que ela melhorasse. O grupo do Facebook do bairro ficou bem quieto sem os posts constantes de Karen sobre carros suspeitos e pessoas passeando com cachorros muito cedo. Dava para perceber, porém, uma divisão estranha entre as pessoas que ainda achavam que Karen protegia o bairro e aqueles que foram alvos dela. Na próxima reunião do condomínio, metade da sala nem olhava para mim e pro Mitchell, enquanto a outra metade continuava vindo contar suas próprias histórias sobre Karen. O presidente do condomínio tentava manter o foco em coisas normais, como orçamentos de paisagismo, mas toda a discussão de alguma forma voltava pro que aconteceu naquela noite com a polícia. 6 meses depois de tudo, Mitchell me ligou todo animado sobre uma mulher que conheceu numa cafeteria perto do novo apartamento dele. O nome dela era Sarah, e ela trabalhava como enfermeira no hospital do centro. Ele ficava dizendo que não acreditava que alguém normal queria sair com ele depois de 23 anos com Karen. Eles saíram 4 vezes, e ela nunca checou o celular dele ou exigiu saber onde ele estava. A cada minuto, ele aprendia coisas básicas de relacionamento, como que tudo bem ter opiniões diferentes sobre filmes e que discussões não precisam virar gritaria. Enquanto isso, meu processo contra o seguro da casa de Karen finalmente foi concluído. Após meses de papelada e depoimentos, a seguradora fez um acordo de $35 mil, que cobriu minhas sessões de terapia, o novo sistema de segurança, a substituição da porta e ainda sobrou o suficiente para tirar férias legais. Minha advogada disse que eles queriam evitar um julgamento com júri, onde as imagens da SWAT não ficariam bem para eles. O cheque chegou na mesma semana que Mitchell me disse que Karen finalmente estava se mudando. Ela terminou as horas de serviço comunitário na unidade de saúde mental e decidiu ir morar com a irmã no Arizona. Mitchell ajudou ela a embalar só para garantir que ela realmente fosse, e me disse que ela parecia diferente, como se a luta tivesse saído dela. O caminhão de mudança partiu numa quinta à tarde, e dava para sentir o bairro inteiro exalar. 3 semanas depois, o condomínio enviou um novo documento de política chamado Diretrizes de Bom Vizinho, escrito por causa do nosso incidente. Tinha regras específicas sobre quando chamar a polícia, o que era comportamento realmente suspeito e consequências para relatórios falsos, incluindo multas do condomínio e possível ação legal. Eles até trouxeram o policial de novo para fazer outro treinamento sobre a diferença entre ser vigilante e ser paranoico. Todos sabiam por que essas regras existiam, mas ninguém mais dizia o nome de Karen em voz alta. Mitchell e eu continuávamos nos encontrando para jogos, embora tenhamos mudado para um bar de esportes no centro que tinha asas melhores mesmo. Às vezes brincávamos sobre como Karen acidentalmente fez um favor para nós dois ao ser tão louca. Naquela noite, ele se livrou de um casamento tóxico, e eu aprendi a levar a segurança suburbana a sério com meu novo sistema de segurança e câmeras. A nova namorada do Mitchell, Sarah, começou a se juntar a nós às vezes, e ela era tranquila com a história toda, embora parecesse completamente insana quando explicávamos. Ela disse que dava para perceber que Mitchell passou por algo pesado, mas que ele estava trabalhando em si mesmo, e isso era o que importava. O dinheiro do seguro me deixou tirar 2 semanas de folga do trabalho para descomprimir e lidar com a ansiedade persistente de ter armas apontadas para mim na minha própria casa. Minha terapeuta disse que levaria tempo para me sentir completamente seguro de novo, mas eu estava progredindo. Mitchell também fazia terapia e disse que estava ajudando a reconhecer todas as formas que Karen o controlava, que ele achava normais, como nunca perceber que outros casais não tinham interrogatórios de 1 hora sobre compras no cartão de crédito abaixo de R$20. O churrasco anual do bairro aconteceu em setembro, e pela primeira vez em anos, as pessoas pareciam realmente relaxadas. Mitchell trouxe Sarah e a apresentou para todos, enquanto eu aproveitava não sentir que precisava ficar de olho nas costas o
tempo todo. As pessoas realmente conversavam cara a cara, em vez de postar fotos estranhas no Facebook perguntando se alguém reconhecia o hóspede de um vizinho. O presidente do condomínio fez um discurso sobre comunidade e trabalho conjunto, mas todos sabiam que ele queria dizer que aprendemos a lição sobre deixar a paranoia tomar conta. Ninguém chamou a polícia mesmo quando alguns adolescentes ficaram barulhentos jogando basquete no parque ao lado. Mitchell venceu o torneio de cornhole, e Sarah me deu um high five quando ele bateu o cara que apoiava Karen em todas aquelas reuniões do condomínio. Parecia que o bairro finalmente encontrou seu equilíbrio de novo, embora todos soubéssemos que o que aconteceu naquela noite mudou tudo permanentemente. Bem, é isso por hoje. Agradeço por acompanharem e questionarem as coisas junto comigo. Sempre parece uma verdadeira jornada quando compartilhamos juntos. Inscreva-se para mais conteúdos assim.